Alô, alô Brasil, Adrian Fio chegou com mais um vídeo pra vocês aqui do canal. Vídeo esse pós Real Madrid 1 Al Hilal 1, né? O Real Madrid empatou o primeiro jogo do Mundial de Clubes. Essa estreia não tão boa, né? Algumas novidades, o trabalho novo do Xabi Alonso começando, desfalque do Kylian Mbappé, mas é isso, o Real Madrid ficou só no empate, um gol do Gonçalo, Vinícius Júnior e o Rodrigo foram titulares, Jude Bellingham também, estreia do Arnold, estreia do Huijsen. Mas é isso, o Real Madrid tropeçou nessa estreia, um jogo debaixo de um calor infernal lá em Miami, né? Teve os dois tempos tiveram paradas técnicas, mas é isso. O Real Madrid faz um primeiro tempo ruim, o segundo tempo melhor, mas ainda não é o suficiente para vencer o Al Hilal, que precisamos também falar que é uma grande equipe, né? Um grande time. Mas é isso, o Real Madrid tendo dificuldades nessa estreia do Mundial de Clubes. Mas antes de saber tudo sobre esse jogo, curta, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, fortalece a gente aí que aos poucos a gente vai crescendo. Vai divulgando, é isso aí. Começando com a escalação do Real Madrid, o time titular hoje com muitas novidades, na verdade, né? Até novidades que eu não esperava. O Arnold e o Huijsen na defesa titular era o que todo mundo se esperava, até por conta das lesões. Fran Garcia na esquerda, no meu campo, o Tchouaméni, Valverde, Jude Bellingham. Mas aí o que é que acontece? O Xabi Alonso, com a ausência do Mbappé, nos apresenta um 4-3-3 novamente, né? O Real Madrid no 4-3-3 com Rodrigo, Vinícius Júnior e Gonçalo Garcia, esse camisa 9 que o Real Madrid parece que vai utilizar muito na temporada, né? Então, o Xabi Alonso trouxe aí o Gonçalo Garcia, jogador da base, fez muitos gols no Castilha na temporada passada, até no time titular, no time principal. O Gonçalo Garcia decidiu aquele jogo contra o Leganés lá na Copa do Rei, no Butarque, então é um jogador que parece que vai ter muitos minutos nessa temporada, a não ser que o Real Madrid vá ao mercado e traga um camisa 9 de origem. Mas é isso, um primeiro tempo bem ruim do Real Madrid. Os primeiros 15 minutos ali o Al Hilal chegou duas vezes, o Thibaut Courtois fez uma grande defesa, depois o Marcos Leonardo quase abriu o placar também. E aí o Real Madrid, depois dos 25 minutos mais ou menos, foi se situando no jogo, mas aí voltou a aparecer os problemas do time do Carlo Ancelotti, que claro, o Xabi Alonso deve corrigir ao longo da temporada, mas aí trabalho novo começando, algumas peças que podem chegar, outras que podem sair, mas é isso, o Real Madrid voltou a apresentar todos os problemas da temporada passada, dificuldade de roubar a bola, dificuldade de defender, principalmente nas laterais. O Arnold, todos nós sabemos que é um jogador que peca muito na marcação, mas hoje foi regular, assim, nem comprometeu muito, mas também não foi, que excepcional, né? Já se fala que o Xabi Alonso vai focar em ajustar o Alexander Arnold defensivamente durante essa temporada, então vamos esperar. Mas é isso, o Al Hilal deu muito trabalho, mas aí o Real Madrid acha um gol. Uma jogada que o Gonçalo vem buscar lá atrás, né? Esse cara que pega a bola de costas, consegue distribuir. O Gonçalo começa lá atrás, distribui, acho que pro Jude Bellingham, se não me engano. E aí no contra-ataque, a jogada do Rodrigo o Rodrigo vai em profundidade no contra-ataque. E o Gonçalo inverte os lados com o Vinícius Júnior. O Gonçalo vai lá e marca o primeiro gol da história do Real Madrid nessa competição. Até o Gonçalo pega errado e acaba matando o Bono, né? E aí o Real Madrid sai na frente, um gol meio que achado, na verdade, não é um Real Madrid que estava chegando muitas vezes e tal, mas aí é um gol achado. Mas aí poucos minutos depois, o Asensio faz um pênalti infantil, né? O pênalti do Asensio é infantil. Mas 2 minutos antes, mais ou menos, tem uma bola que o Asensio deixa pro Courtois, né? Meio que cansa assim, que a perna não vai. Que eu senti que o calor afetou muito o Asensio. Então, foi uma tomada ruim de decisão, talvez por conta do calor, por conta da parte física, mas ainda assim sem desculpa, um pênalti muito infantil. E o Ruben Neves foi lá e marcou e empatou o jogo para o Al Hilal. Um pênalti bem bobo, né? Pouco antes do término do primeiro tempo, o Salem Aldassani quase marca um golaço e vira o jogo para o Al Hilal.
mas aí a bola passou pelo lado do gol do Thibaut Courtois. E Real Madrid que vai para o intervalo, novamente com os problemas, principalmente no meio campo, assim. O Real Madrid não conseguiu dar 2, 3 passos assim no meio campo, né? O Tchouaméni, o Bellingham e o Valverde não se encaixaram de jeito nenhum no jogo de hoje. E você via que os jogadores não conseguiam trocar passes. O Real Madrid com muita dificuldade. E aí o que o Xabi Alonso faz? Traz o Arda Güler, né? No intervalo do primeiro para o segundo tempo, o Xabi Alonso traz o Arda Güler no lugar do Asensio, e aí talvez a parte física tudo sai, o Tchouaméni vai para a zaga. Eu acho que até os outros jogadores voltarem, com o Rudiger, Militão, o próprio João Martins. Eu até tô curioso, tava hoje lembrando do João Martins, tô até curioso para saber como vai ser o João Martins com o Arbeloa no Castilha ou com o Xabi Alonso no time principal. Mas é isso, o Arda Güler entra e logo com o minuto do segundo tempo quase marca um chute que o Vinícius Júnior cruza, ele chega chutando, a bola bate no travessão. Depois o Gonçalo, nesse mesmo lance, o Gonçalo quase marca seu segundo gol, mas o Bono defende. E é isso, você viu que aos poucos o Real Madrid foi melhorando com o Arda Güler, tendo maior controle no meio campo. Também se passa talvez pelo cansaço do Al Hilal, né? O Al Hilal com muita intensidade, pressionando um pouco mais no primeiro tempo. Então no segundo tempo o Al Hilal deu aquela recuada, até por conta do calor, né? É humanamente impossível você ter uma intensidade muito alta no calor que está fazendo em Miami. Chegou mais de 30 graus, então até porque são jogadores que não estão acostumados a essas temperaturas. Então o Al Hilal no segundo tempo deu uma abaixada na intensidade, né? E aí ficou Arda Güler, Valverde e Jude Bellingham. O Valverde e Jude Bellingham na base no meio campo, voltando àquela ideia do Xabi Alonso de ter um Jude Bellingham como meio campista, né? O Jude Bellingham deve ser um meio campista nessa temporada, não como era com o Ancelotti, aquele cara de chegada. Muitas vezes a gente via o Bellingham muito mais avançado. Chegou até assim, não como se passa na escalação, né? Era ele no meu campo, mas dentro do campo era um Jude Bellingham como camisa 9 mesmo, né? Era um cara bem mais adiantado. Aconteceu muitas vezes durante a temporada. E aí eu acho que o Xabi Alonso vai tentar resgatar as virtudes do Jude Bellingham de meio campista, que eu não sei se vocês se recordam, era aquele camisa 8 ali, né, na Copa 2022, no próprio Borussia Dortmund. Mas assim, na Copa 2022, que é aquele grande momento do Jude Bellingham pro mundo, ele aparece como ali um camisa 8, um jogador de área a área. Então o Xabi Alonso deve recuperar essas características do Jude Bellingham. O Vinícius Júnior e o Rodrigo hoje não foram bem. O Rodrigo tentou, apesar da assistência, o Rodrigo tentou alguns lances, não conseguiu sair, não saiu nada do Rodrigo. O Vinícius Júnior também errou muito. No segundo tempo melhorou, mas a gente ainda percebe que é um Vinícius Júnior que está errando muitas decisões. Acho até que fisicamente o Vinícius Júnior não está bem. Eu enxergo um Vinícius Júnior muitas vezes sem potência, assim. Eu percebi isso no jogo da Seleção Brasileira na semana passada, lá em São Paulo, né? O Vinícius Júnior sem potência, assim. Em lances que antigamente você colocaria para o Vinícius Júnior correr e ele iria ganhar do zagueiro, ele hoje não tem conseguido realizar, né? O Vinícius Júnior fisicamente me parece que não tá bem. Eu acho também é uma coisa, a temporada foi muito longa, né? Os caras não tiveram fé, as férias foram curtas por conta da Copa América também. Aí agora novamente competição no meio da temporada, entre as temporadas, né? Então, eu acho que o caso do Vinícius Júnior, ele precisa de férias, sim, precisa de umas 3 semanas desconectado. A gente sabe que o Vinícius Júnior é um jogador que trabalha muito, mas eu acho que umas férias pro Vinícius Júnior cairiam muito bem. O próprio Rodrigo agora teve esse recessinho, parece ter sido bom para ele, mas ainda assim eles não fizeram bons jogos. Eu acho que também, claro, vai ter toda a adaptação. Hoje eles ficaram muito presos nas pontas, então é toda essa adaptação. Voltando a falar, né, o Gonçalo deve ter muitos minutos nessa temporada. É um jogador que de presença diária
tem um impacto, principalmente nos finais dos jogos. O Gonçalo, quando entra, sempre tem apresentado alternativas, principalmente na bola aérea. Então, a meu ver, ele vai ter muitos minutos com o Xabi Alonso, que é um treinador que gosta muito de ter um 9, assim, até no time titular mesmo. Pode ser que aconteça do Gonçalo ser o titular junto de Mbappé e Vinícius Júnior. Então, eu não vou ficar surpreso se durante a próxima temporada o Gonçalo ter muitos minutos. E aí eu falo próxima temporada porque a verdade é, o Real Madrid mudou camisa, mudou treinador, tudo, mas ainda é a temporada 24-2025, né? A temporada 25-2026 só começa a partir de agosto, então é um Real Madrid em final de temporada, mas com clima de temporada nova, porque tem muitas mudanças, então é isso. Mas ainda nessa intertemporada, né, o Real Madrid precisa... Ficou muito claro hoje, né, que o Real Madrid precisa contratar principalmente um lateral esquerdo. E aí o Álvaro Carreiras parece que está engatilhado, é só se acertar com o Benfica a forma de pagamento. Porque com o Fran Garcia não dá, cara. O Fran Garcia destoa muito dos outros jogadores, muitas vezes o Vinicius sozinho, porque o Fran Garcia não consegue acompanhar. E eu acho que o Álvaro Carreiras vai ajudar muito o Real Madrid, parece ser um lateral esquerdo muito, muito bom. Não conheço a fundo para dizer, não, é um tiro certo, até porque não existe tiros certos, né? Pode ser como aconteceu com o Hazard. O Hazard veio, parecia que dá certo, acabou não dando. E também o Real Madrid precisa de meias. E aí, não é meias como o Real Madrid tem contratado, né? Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga. Não, o Real Madrid precisa de meias cerebrais, que parem no meio campo e pensem o jogo e dê ritmo ao jogo, que era o que fazia o Toni Kroos, né? Então aí a gente não sabe se vai ser esse cara vai ser o Zubimendi, que parece que o negócio com o Arsenal não vai sair, até porque ele está esperando o Real Madrid, ou se vai ser o Stiller do Stuttgart, né, jogador alemão, que até o Kroos chegou a falar sobre a qualidade técnica dele. Então esses dois nomes que tá aí no mapa do Real Madrid para ser reforço a partir da próxima temporada. Mas é isso, o Real Madrid precisa com urgência contratar meias cerebrais que pensem o jogo. O Arda Güler parece que vai ser esse cara, mas ainda assim eu acredito que precisa de outra peça para acompanhar o Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler. Não sei como é que vai ser o uso do Xabi Alonso com o Ceballos. Falei no vídeo de ontem que ainda não houve aquela conversa entre o Ceballos e o Xabi Alonso para decidir o futuro, mas ficaremos no aguardo, né? Até porque o Luka Modric vai embora depois do Mundial de Clubes. Resumo do jogo é que a verdade é o seguinte: tem bons sinais aí, mas esses caras nunca faziam pressão alta, sabe? Alguns conceitos táticos que a gente vê em muitos clubes hoje, o Real Madrid não fazia com o Carlo Ancelotti. Então esses jogadores meio que estão aprendendo do zero. Então o Xabi Alonso vai ter muito trabalho para ensinar esses caras. Eu espero de verdade que eles comprem a ideia. Mas assim, vai ser muito trabalhoso pro Xabi Alonso, sabe? Então é isso. O jogo de hoje não tem muita coisa assim de novidade. O Real Madrid tem os mesmos problemas da temporada, que não se vai resolver da noite pro dia. Mas é isso, trabalhar. Que o Real Madrid volta ao campo no próximo domingo, agora 22, às 4 da tarde, contra o Pachuca, né? Deixa eu ver até onde vai ser o local do jogo. Se já tem, né? Bank of America Stadium é em Baltimore, em Charlotte, North Carolina. Então, o Real Madrid viaja, vai sair de Miami e vai até Charlotte para enfrentar o Pachuca, né? Fez a final do Mundial do Mundialito agora em dezembro com o Pachuca. Então acho que no próximo domingo o Real Madrid deve vencer o Pachuca com certa facilidade. É isso, curta, comenta, compartilha, fortalece a gente aqui no canal e até a próxima. Valeu!